Olá Rondônia, olá Brasil, no ar pelo sistema Gurgak de comunicação, Rede TV Rondônia, TV Cultura, mais um conteúdo Amazônia chegando até você. E hoje, sempre nosso programa aborda empreendedorismo, aborda situações administrativas e as questões produtivas do nosso estado. Nessa semana a gente vem com uma série de entrevistas abordando esses principais pontos, que estão alicerçando as questões nacionais, desde a fala do presidente da República, o que isso vem gerando de desconfortos, com a grande mídia, com a oposição, até mesmo o momento econômico que a gente começa a voltar, a mudar o sentido da nossa escada rolante, que estava descendo, agora ela passa a subir, ainda não na velocidade que a gente gostaria, mas alguns pontos que se tornaram tabus durante algum tempo, que é a questão da mineração, e que agora parece que as luzes voltaram a se acender, mas não se acender na madrugada das dragas do Rio Madeira, mas as luzes em cima de... Será que agora a gente, de fato, saia da clandestinidade com essa mineração e a gente traz ela para o mercado? Ou não? É mais como que meu avô dizia, um papo para boi dormir, ou aquele papo de bêbado para delegado. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o nosso amigo consultor para assuntos de mineração, Amaral. Satisfação, meu querido. Ok, muito obrigado, Pianta. E nós estamos aqui mais uma vez para, dentro do possível, prestar um serviço à sociedade do Estado. Amaral, será que agora a mineração sai da clandestinidade e a gente, de fato... Olha a minha gravata aqui. A gente, de fato e de verdade, consegue trazer ela como uma economia justa e com todas as garantias? Você vai responder isso agora, começando o nosso programa Conteúdo Amazônia. De volta ao nosso Conteúdo Amazônia, começando, e eu deixei uma pergunta no ar para o nosso querido Amaral. Saímos da clandestinidade com a mineração ou não? Vamos continuar só extraindo ouro de madrugada para ninguém ver. Vamos levar nióbio misturado com caceterita e lá vai qualquer outro trambolho para não pagar. Como que tá isso? É só papo de bêbado para delegado ou não? Agora talvez a coisa muda. Na realidade, a clandestinidade ela é, entre aspas, legal. E a gente tem uma preocupação que ela gera em torno do seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, ele fraseou o seguinte: a informalidade, ou melhor, a formalidade tem que estar bem próximo da informalidade. Com isso, a gente fica preocupado. Agora, tem uma série de questões que nos preocupa mais ainda. A gente vê aí alguns movimentos, setor produtivo vai falar com o presidente e tal. Aquela foto é histórica. Aquela foto que as redes sociais publicaram aí, ali tem empresário que tem passivo trabalhista maior do que o passivo trabalhista do Estado de Rondônia. Estado, quando eu falo governo do Estado, prefeituras e tal. Então, é muito perigoso você se apresentar uma autoridade máxima de um país dizendo que você é representante de um setor produtivo, quando na realidade não é bem assim. Fortes evidências dão conta disso. Agora, o que eu fico preocupado
é que essa questão de mineração, desde que o Brasil é Brasil, existe clandestinidade no setor mineral. Existe clandestinidade. Então, o que eu posso falar aqui para clarear um pouco essa situação? Esse negócio de dizer que mineração em área indígena é proibida, isso é aquilo, é a maior confusão, e bandido mata índio, índio mata bandido e tal, aquela coisa toda, isso tudo é uma grande farsa, porque a atual legislação fala que mineração ela detém o subsolo da nação. Partindo dessa premissa, ninguém é dono de área mineralizada em local nenhum do Brasil. Se houver uma pesquisa prévia, uma geologia considerável, aquela área ela é da União e o cara vai discutir apenas royalty. Nós temos aqui na Amazônia, funcionando há mais de 20 anos, áreas de mineração que é de índio. Agora, o que não pode... Agora, de forma legal. Sim. Agora, de forma legal, esses índios recebem royalty? Recebem royalty. Agora, o que não pode é ter quase 400 ONGs na Amazônia, aqui no norte do país, e não ter nenhuma no Nordeste. Ninguém está discutindo a seca, né? Tem nenhuma ONG querendo fazer poço lá, né? Morre mais gente de fome e de sede no Nordeste do que qualquer guerra no mundo hoje, que as guerras têm uma tecnologia tão avançada que elas matam quem eles querem. Não tem nenhuma ONG. Ou dá para contar, se brincar, dá para contar nos dedos de uma mão as ONGs que estão lá preocupadas com a seca do Nordeste. Então, tem menos ainda em São Paulo, no Rio, querendo defender cidadão de bem lá. Olha, agora aqui, porque onde rola o mercadinho, todo mundo tá, né? Você veja bem, Manaus, Caracaraí, tem trechos da estrada que tem horário para não incomodar chinês, para não incomodar canadense, para não incomodar inglês, para não incomodar americano. Determina o horário de trânsito nas estradas. Agora, por quê? Vamos procurar saber por que naquele horário não pode transitar carro numa rodovia dita federal, Manaus-Caracaraí. Então, vamos dizer assim, é muito barulho, é um dicionário de chorrilhos orquestrado, tudo é programado, fala uma coisa hoje, desmente amanhã, o que falta é seriedade. Nós temos que tirar essa grande massa, e aí, infelizmente, perde-se um pouco, né? Nós temos que nos preocupar com a Amazônia, temos que nos preocupar com a floresta em pé, mas também sem hipocrisia da gente querer também vender, por causa dessa bandeira, nós vamos vender todo o nosso subsolo, permitir, como aquele negócio do Fundo da Amazônia, a questão do governo. Por que eles estão tão preocupados em financiar e o que eles estão preocupados em financiar? Olha, você veja bem, eu quero que alguém me mostre aonde tem minério na Amazônia e que é explorado que não seja de multinacional. Isso ninguém pergunta, entra presidente, sai presidente e ninguém pergunta isso. Tudo é multinacional, Então a gente fica encurralado, porque com isso já está claro
que não é para produtor brasileiro nada essa questão de fazer mineração em área indígena, não é absolutamente nada. Isso já existe legislação que já está até caducando, falando que pode. Agora, como eles apostam que o brasileiro não lê, então eles ficam colocando como uma coisa nova. Isso não é verdadeiro, isso não é sustentável, isso é imoral. E quem está fazendo essa propaganda? O próprio Bozo. Mas a gente vê uma situação, né, bem interessante. Toda vez que você vê alguma discussão, principalmente aqui no Brasil, sobre minério, você vê a WWF no jogo. E aparece a WWF. Quem que é o maior financiador da WWF? Coroa Britânica. Aonde estão as maiores jazidas? Aonde está a WWF? Na África e aqui na Amazônia. Ela não vai lá em Santa Catarina. Ela não vai no Nordeste. Ela está aqui na Amazônia. Né? E ela está onde lá na África? Em cima das jazidas de diamante. Quem são os grandes, as grandes empresas de diamante que exploram diamante na África? São inglesas. Então pega o ursinho panda, bota aqui em cima da nossa terra, para ninguém mexer, porque aqui não pode, aqui não deve, mas lá pode, lá deve. Por quê? Porque se botar o nosso diamante no mercado, lei da oferta e da procura, vai baixar o preço. Então, enquanto não esgotarem as jazidas africanas... Uma questão de mercado. Questão de mercado. Talvez daqui 20 anos, a situação vai inverter. Não, agora nós temos o que não temos que explorar, porque as jazidas de diamante, porque o Brasil precisa. Por quê? Porque lá já acabou. Então a gente pode, bem que lá tem diamante ainda para mais 100 anos que não vão ainda acabar. Por quê? Porque se botar todo o diamante que está no mercado, obviamente que vai descompensar. O diamante de lá pode ser melhor, não sei o quê, mas vai diminuir o preço. E lá, como lá começou primeiro, não justifica parar a exploração lá. Lá é muito mais barato, população, ninguém está nem aí com a paçoca. Trabalho escravo. Trabalho escravo, muito mais barata a operação. Então, no Brasil, é melhor deixar o pandinha aqui em cima, falar que a Amazônia é o pulmão do planeta e ninguém mexe nessa questão. Da mesma forma disso, como você mesmo pontuou, a situação do nióbio. Porque... em recente visita dos empresários rondonienses ao presidente Jair Bolsonaro, pela primeira vez recebendo um grupo de empresários, e dentro dessa discussão da mineração, quando se falou da questão do nióbio, os olhos do presidente se encheram. Opa, Rondônia, nióbio também? Porque acho que ele não tinha essa informação do volume de nióbio que nós teríamos aqui e de como a coisa acontecia. Será que agora a gente consegue pelo menos pautar Rondônia de verdade no eixo, não a gente pegar carona nos acordos de Minas e companhia feito lá pelo nosso companheiro Aécio? Ou será que agora a gente consegue pelo menos, mesmo que ainda seja na surdina, melhorar o preço da nossa commodity rondoniense? Exatamente. Eu tenho falado isso repetidas vezes. A Amazônia é a terceira potência de nióbio do Brasil. É Minas Gerais o primeiro, né? É, Minas Gerais, Goiás e... Rondônia. É o veio, né? Ele vai sobe, ele Minas, Goiás, chega no centro, canto. Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Esse é o... Acaba aqui em Rondônia. Acaba no Amazonas. No Amazonas. No Amazonas. O Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, tem nióbio nos próximos 100 anos. É lamentável que isso aconteça. Agora eu quero fazer uma alerta. Em 1970, o Exército Brasileiro mandou para cá, com um aparato, Exército Brasileiro, Aeronáutica, e tiraram garimpeiros aqui de Rondônia, assim como da Amazônia. Agora eu pergunto, por que agora um presidente que vem da área militar,
que viveu isso, bom, viveu até do jeito dele, que talvez ele venha falar coisas como falou para o Cruz, atual presidente da OAB, que é um verdadeiro desastre o que ele falou. Que ele falou que sabia e no fim não sabe nada. A não ser que ele venha falar isso. Se o Exército Brasileiro tentou normatizar a mineração no Brasil, principalmente aqui na Amazônia, tirando garimpeiros, levando para construir a Transamazônica, levando para construir a Perimetral Norte, Belém, Brasília e outras grandes obras da época, inclusive, para quem não sabe, né, a Perimetral Norte, que começa em João Pessoa e termina em Cruzeiro do Sul, no Acre, foi construída por esse pessoal que estava aqui no garimpo e deram cidadania para eles, que era uma matança só, aqui em Rondônia principalmente. Na época, as mocinhas não podiam estudar à noite, que tinha estrupo, tinha um monte de coisa aqui na nossa capital. Chamavam até de a capital brasileira do minério e do estanho, mas, em compensação, tinha muita violência e muita perversidade, principalmente com as moças que estudavam à noite. Isso é fato. Agora, eu fico preocupado, porque como é que você vai inverter esses valores para poder normatizar? Porque a coisa está escancarada. O que tem que se fazer é um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Sem um projeto de desenvolvimento, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Que existem, os pilares são educação, educação e educação. Senão, essa história de desenvolver sem educação, ninguém vai chegar a lugar nenhum. E nós temos um plano para o uso racional, sério e continuado da mineração no Brasil? Olha, Você vai responder isso depois do nosso intervalo comercial. É rapidinho, é no Lado Cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso.
De volta com o nosso conteúdo da Amazônia e o assunto de hoje é mineração. Amaral, no último bloco eu deixei um questionamento a você. Existe hoje no Brasil um planejamento para o uso das nossas jazidas, da nossa mineração como um todo? Na realidade, a gente podemos dizer que não, que nós passamos cerca de 5 ou 6 anos intensivamente discutindo o marco regulatório da mineração, para substituir aquele da época da década de 70, criar um novo código para mineração. O problema é que eles chamam a sociedade para participar, mas de araque, porque quando a gente está discutindo o marco regulatório da mineração, eles criam a Agência Nacional de Mineração. Aí, quando é publicado o Diário Oficial, aparece já a coisa tudo de carta marcada. Então, tem e não tem. É esse o problema do nosso país. Por que existe essa força tão grande de desregulamentação dos bens? Olha, o minério que nós temos no nosso subsolo paga a nossa dívida externa e nunca mais nós vamos depender de ninguém para estar devendo dinheiro para gringo. Agora, eu não sei o que há, que entra governo, sai governo, a história é a mesma, telespectador, a história é a mesma. Agora, você veja bem, a gente está discutindo nióbio, mas Rondônia tem mica, Rondônia tem zinco, Rondônia tem cobre, Rondônia tem manganês, certo? Rondônia tem uma série de minérios. Agora, por que isso, vamos dizer assim, hoje nós estamos discutindo com o grupo Santa Helena, uma grande mineradora que explora ouro e outros minérios mais. Hoje, nós estamos discutindo em fase final um acordo coletivo para os trabalhadores da mineração santelina. Aí, ninguém sabia que essa mineração vai explorar zinco. Agora, lá tem cobre, lá tem mica, tem uma série de outros minérios. E é uma mina que tem uma tendência aí para os próximos 20 anos. Porque com 8 anos ela produzindo, ela vai chegar no início da mina de subsolo. Porque a jazida, ela está adentrando a um morro. Então, você veja bem, a gente nem sabe o quanto de riqueza tem ali em Brasilândia, que é onde vai se instalar a mineração santelina. E a produção dos próximos 8 anos, a Votorantim já comprou. Esse minério vai sair daqui... Vendido para Votorantim, sai daqui para Belo Horizonte, sai daqui para Minas Gerais, que não deve ser Belo Horizonte, lógico, para o estado de Minas Gerais. Então, por que isso funciona formalmente e em outras regiões onde realmente que a mineração na Amazônia ela é aluvionar, ela vai da superfície até 3,20 metros, até 4 metros, da superfície a 4 metros, e ela faz essa onda aluvionar. Então, moral da história, é aí que se descobre as coisas.
Aqui em Rondônia, nós devemos essa pujança da casterita ao saudoso padre Ângelo Spadari. Foi ele que levou para Minas Gerais e descobriu essa imensidão de casterita que tem no estado, através de pássaros, do mutum, do jacamim, que come... Que foi esse processo de construção. Esse processo de construção. Ele saía a pé daqui a Vilhena, pela estrada do inferno, que era a BR. 364 na época? Não, 29. 29, né? Esse era o nome da época, né? BR-29. BR-29, a gente às vezes saía daqui para Cuiabá, era 37 dias por terra, era uma aventura. Você saía daqui, vamos dizer, eu trabalhava em Pimenta Bueno, era 4 dias. A gente mandava até de Ji-Paraná um rádio dizendo que depois de 2 dias a gente chegava em Pimenta Bueno. Entendeu? Então era... Nossa, uma época que você mandava um rádio para avisar que chegava depois de 2 dias. Hoje você... Isso dá um nó na cabeça, então, né? Com a velocidade das coisas. Ou então você saía daqui, de barco, descia, pegava o Rio Machado em Calama e 36, 38 dias chegava em Ji-Paraná, de barco. Então, a logística era outra. Eu participei disso porque eu sou radiotelegrafista e eu fui radiotelegrafista em Calama, Tabajara, Pimenta Bueno, Ji-Paraná. Então, eu conheço isso com a palma da minha mão. Então, eu sabia, como rondoniense, nascido, me afastei um pouco porque a gente tinha que estudar, porque se não estudasse ia ser, na época, servidor público do estado, do ex-território do Guaporé e depois Rondônia, ou pescador ou seringueiro. E eu não me adaptei a nenhuma dessas 3 coisas. Meu pai. Eu não me adaptei. Aí, como a família é muito grande, eu fui tutelado e fui para Campo Grande estudar um pouquinho para voltar numa outra realidade. Numa outra realidade. Manuel, hoje você olhando para nesse retrospecto, né? A gente fala muito com você sobre a questão da mineração, porque é um assunto que você domina, você trabalhou muitos anos, você vivenciou isso também. Vivencio, né? Vivencia. Mas hoje você observando a situação do nosso estado, Rondônia avançou bastante, né? Exato. O Brasil mudou. Fechando os olhos, vendo tudo que já se passou e o que nós estamos passando, o que você enxerga para o futuro? Olha, eu acho que tudo tem um limite. A sociedade, uma hora, vai cobrar caminhos. Porque a confusão está generalizada. A confusão está generalizada. A semana passada, nós tivemos reunião em São Paulo para apresentar ao Congresso Nacional um projeto que regulamente a atividade capital trabalho, e vamos ver se, juntando os cacos aí, a gente chega a um denominador comum, porque é inadmissível o que está acontecendo. Inadmissível. Você tem razão quando fala que o Brasil mudou, o Brasil cresceu, mas também o Brasil parou. Deu uma parada generalizada, porque, você veja bem, nós corremos o risco de ter hiperinflação. Você compra uma coisa por R$3, vamos dizer, 1 quilo de tomate, na outra semana ele está 12. Ainda... Eu sei que existe a sazonalidade. Agora, eu fiz o exemplo do tomate. Mas e o arroz? E o feijão? Poxa, nós chegamos um dia desse a comprar arroz de R$19 o pacote de 5 quilos. R$12 1 quilo de feijão. Aí você tem que procurar ver se tem aquele feijão de praia
que é o mais em conta para conseguir segurar. para conseguir comer um feijãozinho. Ou seja, essa história de para conseguir nós faz um omelete sem quebrar os ovos, tem que ver também como que vai ser essa quebradeira para ver se sobra pelo menos pintinho vivo, né? Olha, você veja bem, interessante essa sua colocação. Faz a gente fazer a seguinte reflexão. Até quando tá todo mundo, parece assim, que deu amnésia. O empregador brasileiro, ele está simplesmente paralisado. É nessa hora que a gente tem que ver se nessa hora de quebrar os ovos para poder fazer esse omelete, a que preço chega esse omelete todo para a gente poder, de fato, justificar todos esses ovos quebrados, né? Essa é uma grande questão. Meu querido Amaral, muito obrigado pela sua vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. E fica aí mais uma informação sempre para você. Amaral, sempre interessante por trazer algumas peculiaridades, né, da nossa economia e às vezes assuntos e pontos que a gente não vê, principalmente essa questão da mineração, que é uma coisa que está às vezes longe do dia a dia das pessoas. A você de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Esperamos você aqui, sempre no nosso Conteúdo Amazônia, neste canal, quase sempre nesse mesmo horário. Um forte abraço e até lá!